Já é arroz! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Hoje nós estamos aqui em mais um encontro deste portal maravilhoso que é o MetaShakti. Eu sou a Vaira e hoje nós vamos falar sobre o eclipse solar em Escorpião, que vai reverberar bastante aí pelos próximos meses. Existe um termo que vem do alemão que é Zeitgeist. Talvez você já tenha ouvido isso em algum contexto, mas se a gente for traduzir, significa interpretação do tempo, a leitura dos ciclos do tempo. E existem, na verdade, inúmeras maneiras da gente trazer as interpretações desse prisma do relógio que corre e das transformações que acontecem através da vida em decorrência desse fluxo que é o tempo. Mas hoje nós vamos falar com o prisma da astrologia, que são os estudos que a gente realiza aqui na Sagrada Tradição de Xamanismo Ancestral, como uma forma também de reconexão com essa sabedoria multimilenar que nos ensina através da projeção, da compreensão e da conexão com as forças cósmicas desses cinturões de energia que circulam a Terra, a compreender o que está acontecendo dentro de nós através dessa ressonância, porque afinal de contas nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte da Terra, nós fazemos parte do sistema e tudo está na sua devida escala, em medida e proporção, e nada é mais importante ou menos importante, e sim partes que juntas formam uma harmonia, que é a ressonância do zodíaco, né, do ciclo. Então a gente vai interpretar hoje o que significa, o que está acontecendo nesse processo do eclipse solar em Escorpião, que aconteceu agora no dia 25 de outubro. E você vai falar, nossa, mas já passou o eclipse? Pois é, só que o efeito dos eclipses, eles tendem a durar de 6 a 8 meses. Então a gente pode e deve estudar e trazer agora assim algumas ideias, algumas reflexões de como a gente pode interpretar isso que está acontecendo através do nosso próprio prisma de visão, de entender como é que essas reverberações estão dentro de nós. Até porque este é um eclipse solar, o que significa que ele aconteceu na lua nova. E ele vai ter ainda um outro eixo de compensação, digamos assim, ou melhor dizendo, de continuidade, que acontece daqui mais ou menos 2 semanas, que é o eclipse lunar em Touro no eixo complementar. Então a gente vai estudar um pouquinho dessas, o que significa essa movimentação, como que a gente pode interpretar ela e compreender como melhor navegar esses fluxos a partir dos próximos meses, porque essa influência ela segue muito forte, ainda mais por se tratar de um signo como Escorpião. Afinal de contas, o próprio fenômeno do eclipse ele já é um pouco escorpiniano, né? Ele já tem essa faceta de trazer a eclipse, né? A sobreposição de sombra e luz, de entender esse jogo que na verdade é uma dança cósmica muito magnífica e possibilita para nós um enorme reset, uma enorme recomeço, principalmente porque a gente está falando de uma lua nova, e a lua nova ela já traz esse simbolismo do recomeço, do início de ciclo. Mas então vamos nos situar no tempo, né? Nós estamos agora em outubro e a lua nova em Escorpião, ela vem dentro de um ciclo, certo? Se a gente pega o zodíaco, existe o primeiro signo, que é Áries, e aí sucessivamente até a gente chegar no 8º signo, que é Escorpião. Então cada lua nova vai trazer pra gente um momento de reflexão específico. E aí, ao longo do tempo, a gente pode ir conversando, trocando mais, inclusive pode deixar aqui nos comentários alguma ideia de tema relacionado à astrologia que você tem vontade de entender um pouco melhor ou de conhecer um pouco mais, porque esse é um espaço que é nosso, que a gente pode construir juntos. Mas voltando à questão do eclipse e da lua nova Escorpião,
a gente está falando então de um momento muito profundo. A gente não vai se estender tanto, porque a astrologia é um assunto que dá muito pano pra manga, daria pra gente falar horas e horas e dias sobre isso. Então, focando especificamente em Escorpião, não tem como falar de Escorpião sem falar de transformação. Então, se a gente está pensando em uma lua nova conectada com esse signo, a ressonância que está vindo, né, o encaixe desse sol e dessa lua nessa vibração desse signo torna propício, torna favorável os movimentos de transformação, de transmutação, de regeneração, que são processos muito poderosos. Se a gente fizesse algumas analogias com o signo de Escorpião, a gente pode compreender a bomba atômica como sendo um reflexo dessa energia. Ao mesmo tempo, a gente pode falar de algo também muito profundo e muito maravilhoso, como o próprio ato sexual, a união de dois corpos. Tudo isso é do universo escorpiniano. Então, a própria capacidade de criar e gerar uma vida é algo muito conectado com esse signo. E, ao mesmo tempo, a capacidade de destruição também está colocado ali, dependendo da polaridade da energia que a gente está vibrando, que a gente está recebendo e que a gente está movimentando. Então, esse é um primeiro ponto para a gente prestar atenção em como você está sentindo essa força. Escorpião é um signo fixo, então a gente também tem que tomar muito cuidado com tendências que podem estar vindo nesse momento relacionadas à rigidez, à teimosia, porque é justamente isso que a gente precisa transformar. Afinal de contas, os eixos dos eclipses, eles ficam mais ou menos 1 ano e meio no mesmo eixo, né? Então agora a gente está vindo de um eclipse lá em abril, em Touro, que é o eixo complementar de Escorpião, e a gente está entrando agora no eclipse em Escorpião, para depois, na lua cheia, ter a culminação do próximo eclipse, ou seja, trazendo essa marcação muito forte do tema que é pra gente trabalhar nesse reset, nesse momento aí de recomeço muito forte, muito significativo. Então, esse é o momento de você, de repente, refletir ou perceber o que já está se apresentando para você, que está te chamando para abrir mão. Porque não é possível completar um ciclo de transformação sem abrir mão de algumas coisas que a gente precisa abrir mão, aceitar o que está acontecendo e ao mesmo tempo ter a firmeza de seguir o fluxo da transformação para que ela realmente se complete e para que ela então aconteça de uma forma a nos propiciar a poder vivenciar o próximo ciclo, que é a lua nova em Sagitário. Então, fazendo esse balanço, a gente está vindo da onde? De um momento libriano. Por que será que Libra vem antes de Escorpião? Libra nos convida a ter muito equilíbrio. Libra nos convida a lembrar, a restaurar o nosso senso de autopreservação ao estarmos conectados com uma energia mais impessoal, com uma energia mais neutra, com uma frequência que se movimenta pelo equilíbrio, nem muito, nem pouco, nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Então, esse equilíbrio que a gente resgata na alunação de Libra, a gente precisa dele para encarar esse movimento de Escorpião. Porque senão, como a gente falou, a gente pode ir para um lugar muito destrutivo e essa intensidade ela é intrínseca de Escorpião. Então, como utilizar esse momento de intensidade ao nosso favor? A intensidade ela pode ser muito benéfica para a gente trabalhar o nosso foco, para a gente trabalhar aquela meta profunda e que requer de nós um esforço muito concentrado para poder alcançar, para poder atingir. Essa é, assim, realmente uma alunação de rasgar os véus, rasgar as amarras, rasgar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos enclausura. A própria metáfora da morte, da transformação é isso, é poder morrer para poder renascer.
Essa metáfora a gente pode se aplicar desde as pequenas coisas da vida até as mais profundas questões humanas ao longo da história da humanidade. Então, não importa como você esteja sentindo dentro de uma escala essa vibração, mas busque se conectar com essa capacidade que está no ar de transformar, de se libertar, de trazer esse foco para algo muito profundo. E para onde que é esse profundo? Escorpião é um signo feminino, é um signo da polaridade yin, ou seja, ele tem um movimento endógeno, ele tem um movimento para dentro. É uma energia de recepção, é uma energia dos mais profundos mares inconscientes. Então você imagina a capacidade de resgatar lá das suas próprias profundezas aqueles padrões que estão atormentando a sua vida, aqueles padrões que estão te trazendo aquela sensação, e é muito pelo sentir. Antes da gente poder falar de abrir a visão, que é algo que vem lá em Sagitário, a gente tem que passar pelo sentir. Porque não tem como a gente ter uma visão clara enquanto a gente está preso ainda naquele sentir, daquelas coisas que a sua intuição vai estar te dizendo: isso aqui não faz mais sentido, isso aqui não me faz bem, isso aqui já não está dando mais, isso aqui já perdeu a validade, isso aqui precisa ser ressignificado, ou então posso devolver para alguém, posso compartilhar, posso movimentar e trazer a chave do desapego para esse momento muito significativo, porque senão, sem o desapego, o que acontece? Mas vamos lá, né? A energia do Escorpião tá entrando, ela te convida para interiorização, você vai lá, você pode acessar coisas muito profundas e de repente você precisa ancorar isso na sua vida, a transformação, a mudança, e não tem como ancorar uma mudança se você tá ainda segurando naquele hábito, naquele comportamento, naqueles valores, naquelas ideias, naquelas situações da sua vida que você sabe exatamente o que são, que não combinam com as respostas que você tem a capacidade de buscar nesse momento. Então é um momento de muita coerência, é um momento que carrega muita verdade para você realmente poder se libertar. E é um exercício muito lindo a gente buscar se enxergar de dentro para fora. Então, o Escorpião, quando a gente pensa nessa lunação de Escorpião, a gente também pode se conectar muito com o silêncio. Não gastar tanta energia falando, trazendo muitas conexões exteriores, porque é um convite a uma introspecção. É um convite a uma busca interior para poder realmente integrar isso em você, com o que faz sentido para você. Afinal de contas, cada caixinha de Pandora, que é um inconsciente individual, tem apenas um CEP, que é o registro da sua alma, da sua energia. Então, é achar o mapa do tesouro, é essa bússola que vai te guiando através dos seus próprios caminhos internos. Então, esse ciclo de Escorpião e Touro, ele, né, pensando de uma forma mais ampla, nos signos mesmo, né, a gente pode pensar que Touro é a materialidade, é a manifestação, são os nossos valores interiores. Então, desde o começo do ano, né, lá em abril e maio, quando teve o primeiro eclipse em Touro, nesse eixo, muitas coisas foram colocadas à prova. E essas coisas estão relacionadas aos nossos valores pessoais. Então a gente vem trilhando uma trajetória desde então de verificação através das nossas atitudes, através do nosso ambiente, do que realmente tem valor para mim, né? Além disso tudo, a gente está vivendo um trânsito muito forte, né, de anos, que é um trânsito de Saturno com Urano, realmente nos convidando a trazer uma atualização
de certas estruturas e realmente buscar um equilíbrio muito grande entre trazer o novo e equalizar a tradição, equalizar a herança, né? Fazer esse encaixe de coerência. E esse encaixe de coerência mora nessa verdade interior, que é o que a gente valoriza, que é o que a gente faz, que é o que a gente pensa, que é o que a gente come, que é o que a gente fala. São as nossas atitudes quando ninguém tá vendo. Então, desde mais ou menos o início do ano, vem reverberando esse tema para que agora a gente possa, e ao longo dos próximos meses, exercitar a nossa capacidade de desapego do que realmente não nos serve mais, a nossa capacidade de se autotransformar em harmonia, com aquela harmonia de Libra que a gente saboreou e pôde experimentar e ancorar. Agora a gente tem que mergulhar. Equalizou o equilíbrio dentro de você? Mergulha com tranquilidade, com leveza, mas com muito foco, com muita força e com muita concentração, porque a promessa de Escorpião é muito linda. É uma promessa de renascimento, é uma promessa de ir mais longe, de ir mais profundo. É um momento muito significativo do ano em que a gente realmente pode e deve olhar para dentro e dar um passo para além do superficial. Porque é aquele momento realmente, se a gente for fazer um paralelo com o próprio plantio, você precisa cavar ali um buraco, arar aquele lugar, aquele útero, para poder semear algo, para poder fazer aquilo crescer. Antes de você plantar alguma coisa nova, você precisa ver se tem ervas daninhas, se aquele solo é fértil, o que está tornando ele infértil, caso ele seja. Então é fazer essa análise. O Escorpião dá muita visão, dá muita sensibilidade e dá muita intuição. Então, da sua forma, busque se conectar com a sua intuição e pedir mesmo, se conectar com você para que essa intuição te guie nesse caminho do sentir, para poder ir limpando e trazendo uma leveza para o seu momento presente. O resultado é esse. O resultado é uma clareza de visão que a gente vai colher mais lá na frente. É o entusiasmo de viver, porque a gente está conectado com o que faz sentido pra gente, a gente se aprofundou nessa verdade, então a gente tem entusiasmo de vida. O que mais que a gente pode querer num momento tão doido, né, que a gente está vivendo? Ter entusiasmo de viver é um ato, eu diria que revolucionário. E todas essas reflexões a gente pode ter através da astrologia, através das conversas que muitas vezes a gente tinha com as nossas mães, com as nossas avós, de reflexão mesmo sobre os ciclos da vida e como a gente pode se adequar. Então aproveita essa energia de lua nova, semeia, planta esse desejo de transformação, faça os seus próprios rituais, faça aquilo que faz sentido para você, porque o que faz sentido para você é a primeira pista de autorreconexão. A gente busca, é legal às vezes buscar referências externas, mas você encontrar o seu caminho de autorreconexão não tem preço. E isso é trabalhar a coerência, que é muito necessária para a gente viver esse ciclo. Então eu convido vocês nesse momento a sentirem realmente qual que é o propósito que você quer semear nesse tempo de lua nova. E se preparando nessa atenção focada pelas próximas 2 semanas até a lua cheia em Touro, para a gente ver o que vai se manifestar. Onde que isso vai pipocar? De que maneira essas coisas que estão sendo mexidas em você vão ter um reflexo em algo que é concreto, material? Perceba os sinais. E através desses sinais você vai se guiando. E através desse guia você vai se conhecendo. E com amor você vai aprendendo que esse caminho do autoconhecimento é a coisa mais libertadora que existe.
porque ancora mesmo a nossa capacidade de ser a gente mesmo e de contribuir com o que a gente tem de melhor para dar, independente do que seja, porque tudo é complementar. A astrologia também ensina isso pra gente. Tem energias que são afins, tem energias que se conversam muito bem, tem energias que tem muito que aprender uma com a outra, elas são complementares, elas têm nuances. E assim somos nós, porque somos parte disso. E conforme a gente vai descobrindo como é que tudo isso flui através da gente, a gente tem um guia muito poderoso de reconexão com o nosso propósito de vida, que é aprender, no final das contas, cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, cada um com os seus processos. Então, independentemente de como esse eclipse e esses próximos meses vão reverberar, perceba o quanto essa frequência chega até você, o quanto essas reflexões fazem sentido para o seu momento de vida, porque cada um está num ponto, né, do seu caminho. Tem gente que, imagina, as pessoas que já é escorpião, que já nasceu sob a regência do signo do escorpião, uma pessoa que tem verdadeiramente uma predisposição maior de já ter essa forma de ser e de estar. Então, para uma pessoa que tem essa configuração, essa vai ser uma alunação totalmente diferente de uma pessoa que tem uma configuração no signo de fogo, no signo de ar. Então, através do nosso prima, que é o nosso próprio mapa pessoal, a gente vai vendo as energias e vai recebendo a frequência e vai aprendendo a lidar com elas. Esse é o estudo do autoconhecimento através da astrologia, de acordo com o que a gente aprende aqui na Sagrada Tradição do Xamanismo Ancestral. Eu espero verdadeiramente que esse conteúdo tenha chegado até você da melhor forma possível e conte comigo para a gente continuar essas conversas ainda por muito tempo aqui no portal Meta Shakti. Om Mahashakti Swaha Jaya Ho!